Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como que a gente pode estar lidando com a exaustão emocional. Quando a gente fala de exaustão emocional, a gente pode ir por várias vertentes. Na verdade, o que eu estou me referindo a exaustão emocional é a questão da gente estar entrando na curva de estresse. Então, quando a gente fala de entrar na curva de estresse, a gente está falando aqui, ó, do nível de estresse, ou seja, quanto estresse você tem conforme ele vai aumentando, até você chegar numa estafa física e estafa emocional. Tá bom? Muito bom. O que que acontece aqui? Isso aqui é bastante legal de vocês estarem formando um imprint aí no cérebro de vocês, porque quando eu vou aumentando o meu número de estresse, eu vou aumentando o meu índice de produtividade, até eu chegar aqui, ó. Aqui é meu nível máximo, é o ponto máximo de estresse, portanto, o ponto máximo de produtividade. Esse gráfico aqui, ele é dividido, se a gente fosse passar uma reta aqui, perpendicular, aqui seria o que a gente chama de estresse positivo e aqui seria o que a gente chama de estresse negativo. Então, o que acaba acontecendo? Quando eu entro na curva de estresse, então eu vou falar primeiro, depois eu volto a mostrar no gráfico. A gente tem quatro fases. Primeiro, fase 1, é a fase onde eu vou entrar e vou lidar com o problema, frente ao problema, eu vou estar percebendo o que acontece comigo. Consigo resolver, eu resolvo. Eu não consigo resolver, eu crio opções para estar olhando para o problema. E eu não consigo criar opções, eu aceito que eu tenho um problema que eu não tenho o que fazer. Então, eu posso até entrar na curva, na fase 1, mas eu vou tentar resolver isso da melhor forma possível. Porém, muitas vezes a gente vai olhando para o problema, o que acaba acontecendo? A gente tem aqui um problema, aí a gente entra no piloto automático, a gente não pensa, então a gente vai entrar no automático, você vai ficar agindo sem pensar. Aí o que acontece? Ou você vai começar a se cobrar, ou você vai entrar no mimimi. E aí, quando eu me cobro, eu vou estar ativando todo o mecanismo do meu estado de ego pai crítico, que vai ser cobrança, julgamento, pressão, tem o quê? A tirania do devo. E aí, o que acaba acontecendo? Eu venho pra cá, vou reclamar, vou ficar reclamando de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, e eu vou ficar cada vez mais me estressando. E eu vou focar onde? Eu vou focar de novo no problema. Então, pessoal, quando a gente está na fase 1, se eu não tenho claro essa questão do problema, que eu tenho um problema, eu tenho que parar, pensar, resolver, eu vou ficar agindo no automático e não vou usar o pare. Essa ferramenta do pare é fundamental para a gente usar quando a gente está falando de exaustão emocional. Mas para eu usar essa ferramenta, eu tenho que entender o que de fato me estressa, o que de fato me leva à exaustão. Porque se eu for agindo no piloto automático, o que vai acabar acontecendo? Eu vou subindo essa curva, e nessa curva aqui eu vou começar a ter mais pique, mais atenção, mais disposição, querer fazer novos projetos, me animar, até que eu começo a entrar aqui, daqui a aqui, se a gente for traçar uma reta, esse picozinho aqui, esse topo da montanha, do estresse, é a fase 2. A fase 2 é como se a gente estivesse falando de um elástico. Eu vou puxando, eu vou puxando, eu vou puxando, eu vou puxando. O que acontece quando eu puxo muito elástico? Ou ele estoura na minha mão, ou ele arrebenta, ou ele fica frouxo. Ele não funciona mais, não tem mais ação dele. E nessa fase 2, o que acaba acontecendo com a gente? A gente vai dando uma energia sem parar para pensar e a gente vai tirando da gente tudo que a gente tem, espolhando minerais, espolhando vitaminas, a gente vai cansando, mas vai falando, vai estar sempre contando para vocês o seguinte, uma história. Ah, mas tudo bem, não tem problema, isso é normal, isso acontece mesmo, é normal que a gente fique assim, porque eu tô trabalhando muito, porque eu trabalho, eu vou para São Paulo, eu vou para Campinas, eu trabalho em outro lugar, eu moro em outro lugar, é muita pressão no trabalho, ou seja, você vai contando historinhas para vocês, ah, meu marido é difícil mesmo, ah, minha mulher, ela é complicada mesmo, meus filhos dão trabalho, mas é normal, filho dá trabalho mesmo, enfim, você vai contando historinha, 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 e o que acaba acontecendo? Você, quando se dá conta, você já tá vindo pro lado negativo do estresse. E você já tá entrando na fase 3, que é onde começa a ter aumento de ansiedade, onde começa a apresentar sinais e sintomas que você não tinha. Ou seja, começa a ter pico de pressão alta, começa a ter noites mais intensas onde você não dorme, você começa a comer mais ou comer menos, você começa a ficar mais irritada ou começa a ficar mais largada, você começa a reclamar mais, você começa a ter alterações no seu humor, tem hora que eu tô bem, tem hora que eu não tô bem, você começa a ter alterações gástricas, tem hora que você tem dor de estômago, você não consegue comer, ou você começa a ter doenças de pele, mas o que acaba acontecendo? Esses sinais, esses sintomas, eles aparecem
e vão embora. Aparecem e vão embora. Então não é que eu fiquei hipertenso, fiquei diabética, fiquei atópica, fiquei o que for. Não, são sintomas que vão aparecendo e vão embora. Muito bem, quantas pessoas já estão se identificando com isso, né? Porque a gente não percebe, quando você vê, você já está caminhando para aí. Até que depois de um tempo, teu corpo ele vai estar trabalhando e vai entrar na fase 4 de estresse. Ele está trabalhando em que sentido? Ele está trabalhando no sentido de que você precisa parar para olhar o que você está fazendo com a sua vida, porque senão você vai adoecer. Essa fase 4 é a fase de estafa. Então, é a fase que a gente está falando hoje, como que eu lido com essa exaustão emocional. Quando eu tô na fase 4, aí depende muito da sua idade, enfim, da sua genética, etc. E eu vou fazer um parênteses aqui, né? Da genética, antes a gente acreditava muito na genética. Hoje a gente fala que a genética, ela não é tão forte quanto os fatores externos, quanto o ambiente. Se a gente for, eu não lembro exatamente da porcentagem, mas vamos pôr, sei lá, 90% para o ambiente, para os fatores externos e 10% para a genética. Um pouco menos para a genética. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo com a gente. A gente precisa saber quais são os fatores externos de estresse. A gente precisa saber o que acontece dentro da gente. A gente precisa parar e entender a nossa mente. A gente precisa parar, pensar, sentir e agir de uma forma diferente, saindo do automatismo. Então, uma das formas que a gente está falando para não ficar nessa fase 4 de estafa, porque aí você já tem uma tendência a adoecer, você já tem uma tendência a tudo aquilo que eu falei antes, pressão alta, diabetes, doença de pele, dor de estômago, insônia, tristeza, isso pode cair para uma depressão, isso pode cair para uma ansiedade, isso pode virar um pânico, isso pode virar crise de ansiedade, isso pode virar uma gastrite, pode virar uma úlcera, pode ter um infarto, pode ter um AVC, pode de fato virar uma pessoa hipertensa, você pode nessa fase ter alterações até na libido, lá que era eventualmente, agora eu já não tenho nenhum desejo sexual, eu tenho náusea, eu tenho aquele tremorzinho que meu olho fica tremendo sozinho, eu fico com tontura, eu fico me sentindo o tempo inteiro meio que com vertigem, eu fico sem vontade de trabalhar, eu tenho indisposição para tudo, eu me sinto uma porcaria em todos os sentidos, eu tenho pesadelos, eu tenho uma irritabilidade que às vezes eu não sei nem de onde vem, quando eu vejo já tô irritada, quando eu vejo já tô brigando, já tô gritando, já tô discutindo com todo mundo, eu fico dentro dessa fase 4 já também muito ansiosa, com modulações de humor, coisas que antes eu achava graça, eu já não tenho mais essa sensação, eu fico com uma sensação de apatia, de tristeza ou de raiva prolongada, ou seja, eu vou me consumindo, eu vou me destruindo. E o que é importante a gente considerar quando a gente fala disso? A gente tem que lembrar dessas quatro, a gente tem que lembrar dessas bolinhas aqui, de como a nossa mente funciona. Então, para quem já sabe, ok? Para quem não sabe, eu vou estar repetindo. Quando a gente está falando de como que eu vou lidar com a exaustão emocional ou física, eu preciso sair primeiro, gente. Primeiro, saio do automatismo. O que é estar no automatismo? É eu estar usando. Então, vamos só recapitular, tá? Dá uma pausa, vamos recapitular. Estado de ego pai, adulto e criança. Estado de ego é a forma de pensar, de sentir, de falar e de fazer as coisas. Quando eu estou no automático, eu estou usando essa parte do meu cérebro que se chama estado de ego pai e esta parte do meu cérebro que se chama estado de ego criança de uma forma automática. E por que eu estou agindo de uma forma automática? Porque essa parte aqui que é o adulto, que é a parte que para pensar, ela não está funcionando. Então, o que está acontecendo? Essa parte está hibernando, pensa que virou um urso, vai ficar lá 6 meses hibernado, mas 2 delas vão estar agindo. E quais são as 2 que vão agir? A parte que cobra, a parte da tirania, a parte do deveria, do teria, do poderia, a parte do julgamento, contra a parte aqui do desejo, da vontade, do que eu quero, do que eu não quero. Então, por exemplo, eu não quero mais ir para São Paulo trabalhar lá. Eu não quero mais ficar nesse trabalho que tem muita pressão. Eu não quero mais ter que fazer tudo sozinha dentro de casa. Eu não quero. Enfim, você não quer. Mas o que você faz com relação a isso? Nada. Porque essa parte aqui não tem energia para fazer. Então, você fica num diálogo interno, como se tivesse 2 vozezinhas aqui entrando na tua orelha, uma falando, olha, você tem que dar conta, que absurdo, como assim? Você tem família, você sei lá, o que você pensa? E essa fala, mas eu não aguento mais, eu queria pegar mais leve, eu queria já estar descansando, eu não queria mais estar tão correndo, eu não quero tanta pressão, eu não quero essa vida tão corrida, eu não quero essa vida cheia de pressões, enfim, o que for. Avalia, gente, avalia como que tá o discurso dentro de vocês, como tá a vida de vocês. Será que vocês estão tendo qualidade de vida? Porque você já pode estar na fase 4, você já pode estar cansado, você já pode estar estressado, você já pode estar liberando um monte de cortisol aí dentro de você, você já pode estar tendo um desarranjo
um desajuste do eixo hipófise hipotálamo adrenal. Aí seus hormônios ficam bagunçados. Aí você fica querendo engravidar, não consegue, você quer emagrecer, não consegue, você quer ter pique para fazer as coisas, mas não tem. Por quê? Porque você tá exausta, seu corpo tá consumido. Por quem? Pelo próprio estresse. Porque o estresse, ele expolia minerais e vitaminas. Então, avalia isso aqui, avalia como que tá a conversa dos seus diálogos internos. Ela tem que prevalecer para você sair dessa curva de estresse e sair dessa exaustão emocional. Então, a primeira coisa é você saber quem que você está usando desses estados de ego, se você está consciente do que está acontecendo na sua vida, se você sabe o que está acontecendo nos 4 quadrantes de qualidade de vida. Então você tem que saber como está teu quadrante social, como está teu quadrante profissional, a sua saúde, seu quadrante afetivo, sem mimimi, sem desculpinha, sem ficar se justificando, sem ficar falando, ah, mas é normal, ah, mas é isso mesmo, ah, mas é assim, tô cansado porque faz parte. Não, não faz parte, gente. A gente tem que trabalhar para ter qualidade de vida. Se você não está tendo qualidade de vida, é uma escolha sua, não é de ninguém, não é do cosmos, não é do planeta, não é do Bolsonaro, não é da política, não é de ninguém, é sua responsabilidade. O que você está fazendo para mudar a sua vida, né? E aí entra uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Vamos falar aqui primeiro. O que é importante vocês fazerem aqui? Então, a primeira coisa que eu falei é vocês identificarem em que fase que vocês acham que vocês estão. Se vocês acham que vocês já estão de fato numa estafa, se vocês acham que vocês estão na fase 1, na fase 2 ou na fase 3. Na fase 4, vocês são obrigados a parar para olhar para cada um desses quadrantes. Na verdade, todas as fases, né? Mas nessa fase, principalmente, vocês precisam parar e olhar o que vocês estão fazendo com a consciência que vocês têm do que vocês querem ou não querem. Ou seja, daquele diálogo interno que eu falei que vocês ficam consumidos por ele. Então, precisa usar mais o adulto. Depois, o que a gente tem que fazer? Avaliar em cada um deles o que eu tô fazendo, que eu quero, continuo fazendo. O que eu tô fazendo que eu não quero, por que eu continuo fazendo uma coisa que eu não quero, e o que eu gostaria de fazer e não tô fazendo. E por que você não tá fazendo se você gostaria de fazer? O que te impede? Sabe o que te impede? Você, as suas crenças, as suas dúvidas, o seu medo. O medo paralisa, gente. Você tem que acordar e pensar assim, eu vou fazer uma coisa nova, eu vou para um emprego novo, tô com medo. Legal, medo é importante, a gente tem que ter. Se a gente não tiver medo, a gente se arrisca, faz besteira, faz um monte de coisa nada a ver. Mas eu tenho que escolher, o medo vai me dominar ou o meu comprometimento com o meu processo de mudança? O meu desejo de fazer diferente? Eu tenho que falar, não, medo não. Você vem, ou é a alegria, ou é o amor, ou é a persistência, qualquer outra coisa. Medo não, o medo vem junto, vem comigo, mas ele não vai me dominar. Se eu tô com medo, eu vou com medo mesmo, tá? Então, é importante isso. Se eu tenho medo, eu vou com medo mesmo assim. A gente tem que ter essa escolha, a gente tem que ter essa decisão, tá bom? Outra coisa importante pra gente lidar com essa questão da exaustão emocional. A gente tem que trabalhar os 4 pilares de controle de estresse. Então, esses 4 pilares, imagina que aqui em cima é uma ponte, e esses 4 pilares sustentam essa ponte. O que é essa ponte? Essa ponte, ela é o... Peraí, gatito. Essa ponte, são os seus fatores externos de estresse. O que são os fatores externos de estresse? Aí você usa essa bolinha aqui para ver em cada uma dessas áreas o que te estressa. Você vai listar, pega lá o caderninho e vai listar quais são os meus fatores externos de estresse na vida social. Eu tô na pandemia, eu gosto de sair, não tô saindo, não tô vendo meus amigos, eu tô muito presa em casa, marca. Quais são os meus fatores externos de estresse na vida profissional? É muita pressão, eu não quero mais fazer esse trabalho, eu acho que eu não me vejo fazendo esse trabalho, não sei porque eu fiz esse trabalho, eu escolhi esse trabalho por causa da minha mãe, ou do meu pai, ou por causa do meu marido, ou enfim, deixei de trabalhar porque meu marido falou que eu tenho que cuidar das crianças. Não quero mais, eu quero trabalhar, eu quero me sentir uma pessoa ativa, profissionalmente falando, não que dona de casa, pelo amor de Deus, não seja, porque acho que é muito pior, trabalha muito mais, tem muitas mais responsabilidades, muito mais funções do que sendo só uma pessoa que entra e sai em um determinado horário. Então me entenda bem dentro do que eu tô falando, mas anota. Na saúde, o que eu gostaria? Eu gostaria de caminhar mais, de comer melhor, de dormir melhor, de relaxar, de ter tempo pra mim, marca. Afetivamente, eu queria rever meu casamento, eu queria melhorar minha vida sexual, eu gostaria de melhorar a minha libido, eu gostaria de melhorar o nível de conversa, meu diálogo, minha diversão com o meu esposo, com o meu parceiro, com a minha parceira, comigo mesmo. O que vocês querem? O que está estressando vocês? Anota tudo. Aí a gente vai, de fato, para esses 4 pilares. O que a gente vai ver nesses 4 pilares? Primeiro, é necessário, pessoal, que vocês façam atividade física. Algum tipo de atividade física. Eu não gosto de musculação, não gosto de academia. Caminha.
Começa a caminhar 10 minutos, depois passa para 15, depois passa para 20, depois começa a dar um pique, daí vai trotando, aí você, quando vê, você já está correndo. Então precisa, gente, pelo menos 20 minutos por dia. E você vai ver que quanto mais você está fazendo isso, mais você libera endorfina, melhor você fica, você vai criando um looping positivo do looping. Lembra o looping do hábito? Eu preciso ter uma deixa, então, ou seja, eu quero ter melhor qualidade de vida. Aí você vai mudar o seu hábito, você vai ter uma recompensa, você vai estar mudando todo o teu esquema anterior de hábitos que não fazem você ter uma qualidade boa daquilo que você faz. Que mais? A alimentação, pessoal. A alimentação é muito importante. Tem pacientes que vão ao consultório, eles ficam até bravos comigo. Eu falo, olha, top, vou te devolver o dinheiro, não precisa ficar aqui, não é comigo o teu negócio. Você vai procurar um nutrólogo, você vai procurar um médico que vai cuidar preventivamente da sua alimentação. Você precisa nutrir suas células, você precisa ver que você está espolhando minerais e vitaminas. Seu corpo está trabalhando em excesso, ele não tem reposição, não dá pra gente recarregar o nosso corpo. Não existe isso, acabou a energia dentro da célula. Então, o que acaba acontecendo? Se eu não como direito, o que acaba acontecendo comigo? Eu vou ficando com a energia baixa e eu vou entrando aqui na curva do estresse e vou entrando na estafa. Então, acho que é legal, quem não gosta, precisa olhar melhor para o que está fazendo com a alimentação, buscar um nutrólogo, ver uma nutricionista, enfim, alguém que cuide do que você come. Outra coisa importante, relaxamento. Relaxamento não é ficar lá. Relaxamento é isso também, mas relaxamento é você estar cuidando de estar com um animal que você gosta, você tá olhando para a natureza, você sentir o vento batendo, abre aqui, ó, vamos sentir a brisa, vamos sentir um cheiro gostoso, então eu vou ligar um incenso, eu vou entrar em contato comigo e vou cuidar da minha respiração, eu vou aprender a respirar direito, então trabalhar a respiração em 3 tempos, eu inspiro, seguro um pouco e expiro. Ao expirar, eu tô ativando o meu sistema nervoso parasimpático. Eu tô promovendo esse relaxamento dentro de mim. Eu tô ativando a minha consciência de que eu preciso parar, que eu preciso desacelerar, que eu preciso sair do automático, que eu preciso olhar para o que está acontecendo ao meu redor. Quantas vezes já aconteceu comigo isso há anos? Tinha um lugar na minha cidade que tem uma árvore maravilhosa, linda, linda, linda. E é uma rua que, não sempre, mas eventualmente eu passava por lá. Um dia eu olhei e falei assim, gente, quem colocou essa árvore aqui? Ou seja, uma árvore que estava lá, sei lá, 50 anos, sei lá quanto. Nunca tinha visto. Ou seja, imagina então como que não era a minha vida. Só no automático, 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 eu não via. Então, assim, é importante desacelerar, olhar para um pôr do sol, olhar para o horizonte, olhar para uma flor, olhar para um pássaro, olhar para o seu animal, brincar com o seu animal, brincar com seus filhos, ter tempo de qualidade com eles, cuidar da sua criança interior, convidá-la para relaxar, ouvir um mantra, rezar, o que vocês quiserem, que faça com que vocês relaxem, busquem isso. E por último, pessoal, não menos importante, mas o mais importante é trabalhar a modificação dos pensamentos, ou seja, trabalhar a mente. Como a mente funciona. Eu preciso entender isso, como minha mente funciona. Então eu preciso parar, sentir e depois agir. Se a gente não fizer isso, a gente vai ficar simplesmente um robozinho trabalhando em cima de coisas que vão chegando no dia a dia e você não vai parar para buscar uma melhora naquilo que você faz. Trabalhar o seu perfil. Pessoas do perfil tipo A são pessoas mais aceleradas, são pessoas que não têm tempo para esperar o outro, atropela o outro, passa a mensagem pro outro que o outro não é capaz. Quando vê, você já tá fazendo, pediu pro marido, não fez, você já foi fazer, pediu pro filho arrumar a casa, não arrumou, você já arrumou. Então, por exemplo, o perfil tipo A tem uma tendência maior de se estressar, física e emocionalmente. Então, ele vai subindo a escadinha do estresse físico e emocional. Quando vê, você já tá lá na estafa. Então, é necessário, gente, outra coisa importante para vocês estarem fazendo é equilibrar a balança do estresse. Então, o que a gente visa nesse equilíbrio da balança? A gente visa saúde. O estresse, os fatores de estresse, eles não podem ser maiores do que você vai fazer com você. Buscar lazer, descansar, criar ócio, gente. O ócio, ele é criativo, o ócio é necessário pra gente. É importante você lidar com isso. Tem gente, não suporto ficar. Se eu ficar parado, eu tô no tédio. Tá, mas é importante às vezes você estar um pouco entediado, pra você poder ter tempo de parar, olhar e mudar a sua vida. Criar, descobrir o que você gosta, o que você não gosta. Então, é importante para você não entrar nessa emoção totalmente descontrolada,
Para você fazer isso e evitar a exaustão, é importante entender que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Sai do automático, começa a olhar mais para você. Que comportamentos você está tendo atualmente na vida de vocês? Será que vocês estão validando isso? Essa balança do estresse? Ou vocês só estão pondo na balança os fatores externos de estresse? Isso é mais pesado que isso. Se for, a sua saúde não tá legal. Então, vocês precisam parar para olhar. E para isso, eu preciso, só para fechar isso, eu vou falar de duas coisas mais. Falar da realidade, vamos falar dela primeiro. Que é importante você lidar com fatos vezes a interpretação. Então, você sempre tem que estar olhando para o que vocês interpretam da vida. Porque senão vocês vão gerar estresse. Uma pessoa chega e você já entendeu que ela quis dizer aquilo porque a cara dela tá fechada, ou porque é uma pessoa mais introvertida e não é muito dada de falar, e aí, tudo bem? Que ela tá quieta. Você já entendeu que ela tá brava, que ela não gostou de você, que você falou alguma coisa, ou que você fez alguma coisa que não foi legal. E não tem nada disso. Então, cuidado com as interpretações. Pergunta pra pessoa se tá coerente aquilo que você tá falando, se faz sentido aquilo que você tá pensando ou não. Lida com os fatos e cuidado, portanto, com a sua realidade. Avalie sempre a sua realidade. Como é que ela tá? Tá legal? Não tá legal? Então, tudo isso que eu falei, põe no caderninho e anota o que vocês querem, onde vocês querem chegar, qual é a meta. E aí, vocês vão colocar quais as ações eu vou criar para estar chegando nessa meta. E, por fim, eu queria muito que vocês entendessem isso aqui, ó. Vou deixar um pouquinho para vocês darem uma olhada. O que é isso aqui? Sentimento. Sentimento, ele é um mensageiro que tá contando pra gente, tá entregando pra gente uma mensagem do que não tá bom e do que tá bom. A gente escuta os nossos sentimentos. Quantas vezes vocês param pra pensar? Ou você tá angustiado, você já viu, tá abrindo a geladeira comendo tudo? Ou você já tá comendo um saco de pipoca ou um pacote de bis? Quantas vezes vocês param pra olhar pra esse sentimento? Então, ó, o que a gente tem que ver? Sentimentos que eu escuto são sentimentos que ocorrem quando eu atendo às minhas necessidades. E quais são eles? Alegria, felicidade, amor, paz, enfim, o que mais você quiser colocar. Sentimentos que eu não escuto acontece quando eu não escuto as minhas necessidades. Portanto, eu vou ter tristeza, medo, raiva, eu vou ficar angustiado, etc. Então, o que é importante vocês olharem? Se eu não cuidar desses sentimentos, se eu não cuidar desse automatismo cerebral, entendendo que o adulto tem que funcionar mais, se eu não cuidar do que eu penso, parando para olhar para os fatos e não para as interpretações equivocadas que eu faço deles, ou seja, se eu não sair do automatismo, parando para pensar, o que vai acontecer comigo? Eu vou entrar na curva de estresse. Eu vou estar escalando lá minha escadinha da doença física e emocional. Eu vou entrar em estafa. Então, pessoal, eu faço esse convite para vocês. Comece a entender mais, para olhar para o que está acontecendo no dia a dia, para entender o que você está sentindo, quais são as suas necessidades, né? O que é necessidade? Aquilo que me faz bem, aquilo que alimenta a minha qualidade de vida, aquilo que me deixa feliz. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer, gente? Vocês vão ficar com estresse. Estresse no corpo, estresse na mente, estresse no comportamento, estresse das emoções. Vou dar uma lida só para vocês entenderem. Vamos fazer no checklist aí para ver onde vocês estão. Estresse, propensão no comportamento, propensão a ter acidentes, perda de apetite ou aumento de apetite, desinteresse sexual, alcoolismo, drogas, fumar demais, inquietude, insônia. Alguém tem alguma coisa parecida com isso? No comportamento? Mente. Preocupação excessiva, preocupação improdutiva, porque aumenta o nível de ansiedade e de aflição, e a gente tem que ter preocupação produtiva, pessoal. Raciocínio confuso, não sei o que está acontecendo, eu não consigo pensar direito, não avalia direito os fatos, tem pesadelos, indecisões, negatividades, decisões apressadas e impulsivas, oscilações de humor, muito frequentes e muito intensas. Corpo, dores de cabeça, infecções, músculos tensionados, tensões musculares, fadigas, irritação de pele, falta de ar, tremorzinho no olho, dormir mal, aumento de pressão, enfim, tudo aquilo que eu já falei. Emoções, perda da confiança, perda da autoestima, perda do respeito consigo, perda da aceitação consigo, irritabilidade, depressão, apatia, crise de ansiedade, alienação, medo e daí vai. Então, gente, tudo isso que eu falei para vocês, deem uma olhada, põe no passo a passo, anota. É importante anotar, é importante eu saber o que está acontecendo comigo, para a gente sair do automático. Então, eu faço esse convite. O que é importante a gente fazer? Sempre que eu tenho uma situação, eu tenho que parar, respirar um pouquinho, ver o que está acontecendo. Não entra já no automático, não age já no automático. Calma, sai do lugar, vai para outro canto, respira, entra em contato com você, vê se é necessário falar isso ou não é, se é necessário fazer ou não, se o que você está fazendo está te agradando ou não, se deixa feliz ou não.
se é uma coisa que te agrega ou não, se vai contra os seus desejos, seus valores, suas metas ou não. Tudo isso é importante para você parar, segurar um pouquinho, eu vou respirar fundo e aí sim eu vou explicar para mim o que está acontecendo, o que eu estou sentindo e aí sim eu vou tomar uma atitude. Então é importante eu parar para eu poder pensar, sentir e agir. Esse é meu convite para vocês, pessoal, para vocês não entrarem na curva de estresse e poderem estar no estresse positivo. Só para fechar, estresse positivo é esse aqui, ó, onde eu tô transitando a um alto nível de produtividade, um relativamente ok, né? Eu faço aquilo que é possível, mas eu tenho uma produtividade boa, ao contrário da estafa, que eu quase não tenho produtividade, ok? Então, boa sorte, pessoal, bom trabalho e vamos lá.